Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de um pedido, né, de um inscrito nosso. Então, se você quiser um fundo que eu faça isso tudo também, é só se inscrever no canal e deixar aqui o seu pedido, que a gente faz também, tá? Eu tô fazendo todos. Hoje é um fundo que eu gosto bastante, inclusive o IFRA 11, né, da gestão lá da Itaú Assets, que o Itaú é um super banco, né, um dos bancos ali mais rentáveis do mundo inteiro, que tem não apenas a Itaú Assets, mas também tem a Quineia. Né? Isso acontece lá nos FIAGOS também, perdão, com o KNCA e o RURA 11. Show de bola, né? E aqui também acontece, né, com o CADIF e com o IFRA 11, dois fundos aí, bem aí, que jogam na retranca, né? Não entendo nada de futebol, mas fazer uma analogia ali desses fundos mais defensivos. E a primeira prova é isso aqui, né? Qual é o objetivo, então? De 0,5%, 50 bips ou de 100 bips acima do retorno dos títulos públicos, né? Então eu vou falar assim, olha, eu vou ficar aqui te dando um resultado um pouco acima ali, o que eu já acho muito interessante, né? Considerando que os títulos públicos com inflação são títulos que rendem muito bem, inclusive, muito bem mesmo. Então esse fundo ele tem que ser de fato muito mais conservador, concorda? Porque não faz sentido você pegar um cupomzinho a mais ali, pequeno assim, para correr mais risco. Mas se fizer um fundo mais defensivo, esses 1% ao longo dos anos podem fazer muito sentido. Né? Estratégia de investimento em títulos privados sem incidência de imposto de renda. Então entende, né, que tem que ter esse gap a mais ali, porque o crédito privado é mais seguro, mais arrojado do que o crédito público, né? Que é o que o mercado chama de títulos livres de risco. Né? Eu não concordo muito com isso, não, mas é isso, né? Tipo, meio que uma base ali faz sentido em questão de perspectiva para a gente estudar outros investimentos. Né? Em relação ao rendimento, a gente vê que tem 13,35% ao ano analisado. Lembrando que o analisado é sempre você pega um rendimento e multiplica ele por 12, né? Que vindo aqui, né, que ele se mantém, ele teve uma queda em janeiro e fevereiro, lembrando que aqui foi aquela época intensa negativamente para o mercado de crédito, com todas aquelas questões das americanas e tudo mais. Depois ele voltou ali, né, a entregar ali valores mais interessantes. Mas Daniel, mesmo mercado de debêntures que não tenha diretamente exposição a americanas ou a light, foi afetado? Sim, foi afetado, tá bom? O mercado de crédito como um todo foi afetado. Retorno acumulado, a gente vê aqui, né, que está batendo em IMAB. O IMAB é um forte índice aí também, né? Assim, o IMAB 5 talvez seja até mais interessante, como diria lá o Ulisses lá da Spark do Juro 11. Também é um fundo interessante também. A gente vai fazer um estudo aqui no canal daqui a pouco. Mas o IMAB é um índice bem interessante. Então, tem a rentabilidade legal aqui. Em cima do IMAB, né? O que é o IMAB, né? IMAB é uma cesta teórica de títulos públicos. O IMAB 5 é os títulos públicos abaixo de 5 anos. O IMAB 5 mais é acima de 5 anos. E aqui no Brasil a gente tem algumas relações de risco-retorno meio que estranhas. Como o CDI muitas das vezes batendo na bolsa por um longo período. E nesse caso também, né, o IMAB 5 ele tem uma rentabilidade muito interessante, até mesmo comparado com o IMAB 5 mais, tem mais volatilidade, né? Enfim. O Brasil tem umas coisas meio que diferentes, mas umas jabuticabas assim brasileiras, tá? Mercado do gestor, bora lá. Sobre a carteira do fundo, ao longo do outubro fizemos algumas vendas pontuais de GBSP e o caixa dessas vendas investimos aos poucos em cotas subordinadas no Pirineus FDIC de infraestrutura. Pessoal, para quem não sabe ainda sobre FIINFRA, como é que o FIINFRA faz, né? O FIINFRA ele é um fundo de participação que ele compra, né? Outras participações, por isso que a gente vai ter aqui esse tipo de nomenclatura, né? Assim, ou seja, como é que você consegue comprar um FIINFRA lá na Bolsa de Valores? Porque tem esse fundo que ele vai comprando FIINFRAs, né? E esses FIINFRAs, assim, que eles têm as participações nos negócios, tá bom? Um detalhe técnico, mas enfim. Gerido pelo mesmo time de gestão responsável pelo IFRA e é um fundo de infraestrutura com estratégia de seleção e alocação de ativos idêntica ao IFRA, ou seja, com o mesmo perfil de risco. Com o tempo, ambos deverão apresentar carteiras de composição muito semelhantes, porém, devido à estruturação da subordinação do FDIC Pirineus, estimamos que as cotas dos Pirineus em que o IFRA investe apresentarão um retorno superior a simples médios ativos que comporão a carteira do fundo.
As locações do FDIC, Pinineus, tendem a crescer aos próximos meses, então já você que é cotista ou quer estudar esse fundo já fica aí atento a isso, até chegarmos no valor total de aproximadamente 5% do patrimônio líquido do IFRA. A partir de 10 ali que já começa a ter uma bandeira meio que amarela, vermelha, né? Então de 5% ali do patrimônio eles já estão até dando meio que um indicativo do que vai acontecer, né? 5% aí. Sobre os demais ativos da carteira do fundo, informamos que as debêntures continuam com os fundamentos de crédito sólidos e sem intercorrência. Show de bola. Em relação aos rendimentos, no dia 8 de outubro foi pago aos cotistas o valor de 1,08 centavos por cota, que equivale a um retorno anualizado de 3,3%. Se considerarmos uma janela de distribuição dos últimos 12 meses, o retorno ficou 12,4%. Lembrando que FIINFRA é isento de imposto de renda no rendimento e também na venda, né, do ganho de capital. Muito interessante, né? Uma vantagem que nem os FIAGs e os FIIs têm em relação a isso. Aqui ele fala, né, sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, vários relatórios gerenciais estão trazendo isso. No Brasil, a curva de juros se elevou segundo a tendência internacional. Os prazos mais curtos de negociação dos mercados futuros terminaram ali ao mês precificando um retorno de 0,5 pontos percentuais nas próximas 12 reuniões do Copom e a probabilidade muito baixa de aceleração do ritmo de flexibilização para 0,75 pontos percentuais. Além da influência externa, tivemos afirmações do governo sobre a não aceitar cortar investimentos públicos para cumprir a meta fiscal. Tem essa discussão aí que está tendo, né, ultimamente, que afetaram negativamente o sentimento dos investidores sobre os esforços da equipe econômica para manter a responsabilidade fiscal. Enfim, velha disputa aí, né? Em relação ao mercado de NTNBs, que são os títulos vinculados à inflação, a inflação implícita negociada nos prazos mais curtos caiu, refletindo a redução dos preços da gasolina no mercado local. No entanto, os juros reais permanecem sob pressão, com prazos mais longos pairando no nível de 6%, que é muito alto ainda, né? Também pressionados pelo mercado internacional e aumentando a preocupação do mercado. Como é que isso é pressionado, né? Por que pressiona? Por que esses juros lá nos Estados Unidos estão super alto? É óbvio que o mercado grande capital ele vai para esses lugares mais seguros, entre aspas, Suíça, né, lá do franco suíço, moedas fortes como ienes, franco suíço, dólar. Então, se os Estados Unidos está pagando muito bem, esse grande capital, né, grandes investidores e tal, eles vão fluir para esses mercados. Número de cotistas 15 mil, né, espera sempre que melhore, que aumente ali. Volume médio diário super tranquilo, quase 800 mil reais por dia. Muito tranquilo, não tem que falar. Ainda mais para FIINFRA, né? Assim, para fundos imobiliários, às vezes a gente tenta pegar uma régua ali de 1 milhão e tal, mas para FIINFRA esse aqui tá tranquilo. Percentual do PL, pessoal, como eu disse, né? Estourando 10% ali para não prejudicar muito o fundo. Aqui tem 11%, mas aí você vê, né, os setores. Né? Eu sempre falo para vocês que, claro, que você tem que olhar operação por operação. Às vezes vai ter uma rodoviária que não vai ser tão arrojada assim, já vai estar ali em operação, é uma rodoviária simples, né? Mas em geral a gente pode, de certa forma, fazer umas escalas, né, de risco. Por exemplo, saneamento. É um setor ali que tem toda a sua regulamentação, enfim, tem até o marco, um novo marco e tudo mais, mas é um setor um pouco mais defensivo, na minha opinião. Energia elétrica, a mesma coisa. Especialmente transmissão de energia, que a gente vê aqui grande parte de transmissão de energia. Esse é o filé da energia. Tem lá, inclusive, né, a Taesa, empresas ali muito previsíveis, né? Geração hidrelétrica é um pouco mais arrojado, né? Tem que ver toda a questão lá para ver se questões ambientais, questões operacionais, tudo mais. Então, geração hidrelétrica que já está em operação, isso já diminui, né, o risco bastante. E aqui ele mostra também umas pimentinhas aqui, rodovia, óleo e gás, geração solar e tudo mais, mas de forma geral que a gente vê transmissão de energia, saneamento. Telecomunicações também eu acho um pouco complicado por todas as regulamentações, mas enfim. Tem umas teses interessantes com portos também, né? Mas de forma geral, geração de energia ali, transmissão de energia, saneamento. Por mais que transmissão de energia seja ainda mais seguro, na minha opinião, do que geração, são setores ali um pouco mais conservadores e essa vai ser a proposta do fundo. Se você quiser resultados incríveis, acima de sei lá o que, não, esse não é o fundo para você. Você quer um fundo ali, você está estudando, você não gosta de ter muita surpresa, provavelmente esse fundo. Nada é garantido na renda variável, apesar de ser um fundo de renda fixa negociado na Bolsa de Valores, né? Nada é garantia nesse sentido, mas é um fundo mais
tranquilo, né? Duration 6.09, alta, que é mais comum nos FII infras, né? O spread médio de 1,99%, com uma boa diversificação na carteira, né? Com rating, AAA 18%, AA 12%. Pessoal, quando não tem classificação, não é que necessariamente o crédito seja ruim, tá? É só que você tem que confiar ali no próprio comitê de crédito da própria gestão, tá? Exposição territorial, como eu já disse para vocês, né? Saneamento e transmissão de energia, com geração hidrelétrica, bem focado aqui em setores mais na retranca, né? Mais defensivos, tá? E aqui sobre os emissores, né? Eles falam um pouco mais sobre os emissores, vale a pena caso você queira estudar mais a fundo esse fundo, né? Dá uma olhada, porque não entender um pouco mais ali sobre os emissores, né? Do crédito, que faz obviamente sentido, né? Já que sempre tem alguma coisa real por detrás. Número de investidores, a gente já falou sobre isso. Taxa de administração 0,85%. Olha só os FII, é engraçado. Taxa de administração mais baixa, rendimento isento, ganho sobre capital isento, e a gente não vê eles engatando tão rápido quanto os FIAGs, por exemplo. Sei lá o porquê, né? Mas alguns FII, inclusive, estão sendo negociados aí a preços até justos, né? Ou seja, quem tem, gosta, né? Essa é a minha teoria, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Se quiser mais algum fundo, só deixar aqui. Eu tô fazendo 2 vídeos por dia, né? E se bobear, vou até aumentar para 3. Por enquanto, 2 vídeos por dia. E eu tô também dando muita preferência para quem tá pedindo. Então se inscreva no canal, pede seu fundo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.